Olá, pessoal, estou aqui de novo nesse podcast onde o grande foco é a água, mas a água está conectada a tudo. E hoje com um convidado muito especial, que é o Eurico Viana. Muito feliz, assim, porque já deve fazer aí pelo menos uns 6 anos, né, que a gente bateu um papo também no podcast dele, que é o Impacto Positivo, né, Eurico? E Foi. E quando você estava lançando o Somos Água? Exato, foi em 2020, então fazem aí uns 6 anos, pelo menos. Mas aí, vamos lá, a primeira coisa que eu sempre gosto de perguntar é como está o estado das tuas águas? Nossa, as minhas águas. Bom, aqui em casa nós estamos passando por um período de harmonização dos fluxos depois de passar por alguns distúrbios, né? Quando a gente vê aquele lance dos padrões da água ali do Von Karman, né? Os vórtices da água e eles vão se apaziguando, eles vão se harmonizando, né? Então aquilo é um padrão, né? Um padrão de que quando a água passa por um obstáculo, tem vários vórtices e depois aqueles vórtices eles servem para misturar aquela água depois de novo, né? E a gente está nessa fase de começar a entrar mais assim numa calmaria em relação a algumas áreas das nossas vidas aqui. Calmaria no sentido de que trabalho vocacional, as coisas estão fluindo bem, mas agito no sentido de que vão ter várias viagens, vários projetos em função do livro que eu estou lançando. E aí, né, tô bem curiosa em saber mais desse livro, até porque aí a água tem muito a ver com ele também. Mas antes de qualquer coisa, eu queria que você se apresentasse um pouquinho, Eurico, assim, fala um pouquinho da tua história, né? Traz um pouquinho desse livro também, para a gente navegar nesse fluxo aí. Eu fui criado parcialmente no campo, né, entre a cidade e o campo, com muitas incursões e de períodos muito longos no campo, com a figura paterna que era o meu avô, num lugar onde a gente tinha um cuidado muito grande com a água, captação de nascentes. A casa era do lado de um riacho que tinha uma pequena cachoeira, bomba carneiro, enfim, eu fui criado num ambiente muito responsável com essa questão da água, que é relevante aqui para o nosso papo. Isso teve uma influência muito grande na minha vida. Eu fiz de tudo, né? Eu fui, minha primeira formação foi como educador físico. Eu me envolvi muito com a cultura popular, então passei mais de 30 anos da minha vida envolvidos com projetos e com o ensino da capoeira e de outras culturas como samba de roda, maculelê, percussão e tal. É, mas aí a vida vai fazendo, né? Se você vai para alguns movimentos e você vai voltando para as coisas que te marcaram muito quando você era muito novo. E eu tive essa sorte, né? A gente viveu num sítio que talvez para os padrões de hoje, em termos de eletrodomésticos, aparelhos, consumo, poder aquisitivo, talvez fosse considerado pobreza. Mas a gente tinha muita riqueza de tempo em família, de afetividade, de ludicidade, né? Meu avô brincava com a gente jogava buraco com o pessoal mais velho, tinha tempo de, enfim, era muito rico em termos de afetividade, de comida, né? Era muita comida. De tudo que você pensar, né? Marreco, ganso, galinha da Angola, galinha caipira, porco, cabra, bovinos, uma horta gigantesca, um pomar gigantesco, muita manteiga feita na hora, queijo fresco, muito pão de queijo, daquele do mais, né, mais natural possível, assim, polvilho, queijo, tudo ali do sítio. Então foi muito rico para mim e, e é interessante porque quando meu avô estava preparando isso, né, o Brasil vivia, um pouquinho antes de eu nascer, inclusive, o Brasil vivia o que foi chamado de milagre econômico brasileiro. Foi um tempo da ditadura, com muito insumo de combustíveis fósseis, né, da matriz fóssil, que a gente teve um crescimento econômico muito grande. E as pessoas seguem falando de crescimento econômico como se fosse bom, né? A gente tem que entender que toda vez que a gente fala de crescimento econômico, tem destruição ambiental. Essas coisas não são inseparáveis, né? Mas enfim, então nessa época o Brasil estava todo voltado para essa coisa muito de consumo, de ir para a cidade, o êxodo rural acontecendo muito rápido, né?
as culturas sendo dizimadas e as pessoas buscando comodidades nas cidades e tal. E o meu avô foi perseguido por conta da questão da ditadura e tal, e a gente teve uma vida muito ligada com a propriedade rural, que foi onde ele criou refúgio para ele, né? A gente teve membros da família que foram perseguidos, teve gente torturada, meu avô foi perseguido. Então, o refúgio ali era muito importante. E eu fui criado ali. E engraçado que nessa mesma época é onde a gente tem o livro da autossuficiência do John Seymour, é a mesma década que a gente tem o nascimento da permacultura, é a mesma década que a gente tem na sociologia francesa o estudo dos novos rurais, né, da volta para o campo. Então, a contracultura, né, do pessoal voltando para o campo, os hippies tentando montar sítios e propriedades. O Então, enquanto o primeiro. nascimento Oi? o nascimento do movimento ecológico aqui no Brasil também, né? De agroecologia também, com Lutz, com Carneiro, enfim. Com a Primavera, né, acho que é de 68, né? Então, e aí tem esse paradoxo aqui, lá fora o pessoal estava buscando essa volta para o campo, o Brasil estava todo sendo industrializado, e aqui dentro meu avô estava fazendo esse movimento contrário. Então, assim, eu vivi de forma muito rica as soluções ecológicas e tal. Claro que ele não tinha todo esse conhecimento, mas muita coisa vem de um conhecimento ancestral que ele praticava. Então eu tive essa sorte, né? Aí eu, enfim, fiz várias coisas e tal, mas eu fui tendo episódios na minha vida que me fizeram reavaliar o meu curso, né? Eu passei pela situação clichê, né, da minha vida, da minha filha falar para mim que o leite vinha da caixinha. Então, algumas coisas começaram a sinalizar para mim que os meus filhos estavam se desenvolvendo sem o contato e a intimidade que eu tive com a produção familiar, com o campo, né, com a natureza. E isso foi me jogando de volta para essa vida. Então, acabei me envolvendo com as questões do desenho ecológico, planejamento rural. Enquanto eu fazia mestrado e doutorado em sociologia, eu fiz várias cadeiras que tinham a ver com desenvolvimento comunitário. Enfim, alguns professores que eu tive, eles percebiam isso em mim, eles incentivavam, né? Falaram assim, olha, você tem uma veia muito forte para desenvolvimento comunitário. E enfim, aí eu fiz todo esse trajeto acadêmico, mas ali dentro já com um certo cavalo de Troia estudando coisas do desenho ecológico, até porque o desenvolvimento comunitário exige você pensar recursos endógenos, né? E aí isso foi me trazendo de volta, né? E aí cada vez mais é, é, eu fui vendo que o meu ser adulto, ele, ele sentia muito falta dessa dimensão que é essa vida mais calma, mais conectada, mais enraizada. E eu venho desde então buscando isso. E eu fui redesenhando a minha atuação profissional também para conseguir manter a minha vida dessa forma. Então já tem alguns anos, aí mais de 10 anos, que eu trabalho exclusivamente com educação e planejamento rural, né? Com base ecológica, obviamente. Então é isso, foi uma grande aventura, né? Assim, eu saí do campo, assim, novo, até os 19 anos eu ainda ajudava meu avô, fazia entrega no Ceasa e tal. Enfim, fui ganhar o mundo, fui fazer outras coisas, porque minha família também não achava nobre o suficiente viver do campo, né? Minha família, algumas questões classistas, preconceituosas, né? Que também não dá para julgar muito, porque é da idade deles, né? Assim, a idade deles foi essa idade que você vai para a cidade para dar certo na vida, né? E aí a nossa geração talvez está fazendo um caminho de volta, enfim. E aí foi isso. Minha vida também teve esse lançar, né, de ir para um monte de coisa e tal. E aí do meio para o final, no meio pro final não, quando eu vou demorar muito ainda, mas dos últimos 15 anos, eu fui voltando para esse chamado que é uma vida conectada com a natureza, com a produção, com a subsistência, com a vida agrária, né? Foi isso, um resumo foi isso aí. Então, acompanhando aí um pouco, né, da tua trajetória, eu percebo que você sempre focou bastante em comunicar, em comunicação e educação também, né? Assim, né? Você tem esse podcast, na verdade, mais do que educação, nessa partilha do que você foi estudando, descobrindo, né? Tem o podcast, o Impacto Positivo, né? E agora tem esse livro que você está lançando, que é o Colapso e Êxodo Urbano, né? Construindo vidas resilientes e autônomas no campo, né? Traz um pouquinho dele, assim, traz um pouquinho do que te motivou a escrever ele.
me chamaram muita atenção também esse foco desse livro, né? Essas 5 bases aí, né? Para essa autonomia. Desenvolve aí um pouquinho, resume um pouquinho do que ele. O livro, Júlio, eu vinha preparando, né, um livro sobre planejamento rural, com foco muito grande na água, porque eu trabalho com a escala de permanência da linha-chave, que é uma abordagem de planejamento rural que antecede, inclusive, a permacultura, e eu, particularmente, acho ela mais pragmática para o planejamento. Estudo muito a permacultura e tal, estudei com várias pessoas importantes da permacultura enquanto eu estava na Austrália e tal, mas assim, a minha ferramenta de desenho é a escala de permanência da linha-chave, ela é toda baseada no comportamento da água. E, enfim, aí eu vinha com alguns textos, algumas coisas, uns rascunhos, e guardando, e nunca saía. E aí as pessoas começaram a me falar assim, ah, Eurico, mas você não fala nada para a cidade. Por que você não fala da cidade? Por que você não atende o público urbano? Eu falei, porque as pessoas têm que sair da cidade, eu falava, né? E teve uma história engraçada, que uma vez eu dei um curso, tá, uma galera muito bacana, e aí, com soluções ecológicas de planejamento e tal, e tinha um cara que ele foi formado pela indústria, né? E ele ficava, toda hora que eu falava alguma coisa, tá, mas isso daí não tem escala. Eu falei, tá, mas para que escala? Do que você está falando, né? Claro que eu sabia, mas eu que provocando. Eu falei, não, mas você não tem escala, por exemplo, para alimentar São Paulo. E o cara mais novo, né? E essa é a verve da galera, né? Assim, o pessoal é formado para pensar que o campo tem que ser subjugado para os grandes centros. E aí tem duas mentiras. Primeiro, que o campo não tem que ser subjugado à cidade. Segundo, que é possível você produzir muito e muito bem sem o pacote petroquímico farmacêutico, né? E aí, só que assim, foi muitos dias de aula e tal. No final eu tava meio de saco cheio. E o cara, 3 dias falando isso, que isso aí não tem escala para alimentar São Paulo, isso aí não dá para resolver São Paulo, isso aqui é São Paulo, São Paulo. Eu tava dando curso no interior da Bahia. No terceiro dia eu não aguentei, falei assim, rapaz, eu quero que São Paulo se exploda. Aí o pessoal falou assim, nossa, mas que pesado e tal. E aí eu me expliquei, falei, não, galera, não é isso, né? Claro que eu não quero que São Paulo se exploda, mas assim, a minha atuação, ela é muito baseada na alfabetização ecológica. E as pessoas da cidade, elas não conseguem entender que para cidades populosas e verticais, a maioria das ações é paliativa. Isso não tem efeito, sabe? O Lutz já falava, né? As cidades são ecossistemas artificiais mantidas por combustíveis fósseis. E aí eu falava, ó, a cidade é passageira. Assim, nessa concentração, nesse modelo de urbanismo, isso é passageiro. Isso aí vai dar ruim. Né? A gente não tem energia da matriz fóssil para manter isso aí. Então eu estou com foco no campo, eu estou com foco onde as pessoas vão viver bem, eu estou com foco nas pessoas que querem se virar. Mas algumas pessoas me provocaram e eu não tinha, realmente eu não tinha muito interesse nisso. Mas aí algumas pessoas me provocaram e falaram assim, tá, mas vem cá, mas tem gente que genuinamente quer sair das cidades. Essas pessoas não merecem que você, talvez, né, compartilhe um pouco do seu pensamento sobre isso. Aí, a partir dessa pergunta, eu me senti provocado a oferecer alternativas, porque eu acho que a gente vive um mundo hoje que as pessoas estão muito boas em comunicar tudo que está dando errado, mas elas estão muito deficitárias em construir uma vida coerente com as soluções necessárias. E as redes sociais têm potencializado isso. As pessoas ficam jogando, desculpa aqui o termo, as pessoas ficam jogando merda no ventilador o tempo inteiro, falando que tudo está errado no mundo, mas a gente não está fazendo o básico nas próprias vidas, né? Então a gente criou uma câmara de eco muito poderosa, mas que ela é otimizada para a gente ficar com discurso de ódio, de polarização, de acusação. E a gente tem muito pouco trabalho sendo feito para que as pessoas construam coerência. E aí, nesse sentido, eu pensei, então tá, então vamos pegar as áreas que o desenho ecológico se propõe a pensar, que é moradia, alimentação, água, saúde e mobilidade, e vamos pensar como é que a pessoa pode criar um eixo de recuperação da autonomia da vida dela a partir das cidades, pensando nessas 5 áreas. E eu fui desenvolvendo o livro acabou fazendo uma certa homenagem à vida do meu avô e da minha avó, porque eu achei importante contar a história deles que foram para o campo já com quase 50 anos. Ele montou 2, 3 negócios de sucesso, viveu uma vida muito rica, né? Se aposentou com 70 e tal, viveu até os 95. Então eu achei que valia a pena mostrar um pouco de como ele foi buscando autonomia nessas áreas, frente a uma perseguição política e tal. E aí depois eu vou entrando em vários recursos mesmo, né, de gestão, de pensamento, de planejamento, inclusive de visualização dos cenários. Eu uso muito o Holmgren, que é da permacultura,
no histórico que ele escreveu muitas coisas, né? Tem muitos livros dele, mas ele escreveu muitas coisas acerca do declínio energético. Ele vem avisando isso há muito tempo. Olha, nós vamos ter que viver com muito menos petróleo. E aí eu faço esse estudo desse cenário que já vem se confirmando, para que as pessoas possam ver no campo um lugar onde a gente consegue, com muito menos energia, criar muito mais caloria, nutrição, abundância, experiências afetivas, culturais, que não serão possíveis nas cidades. As cidades a gente vai estar fadado a viver com cada vez menos acesso à energia, né? E a gente vê a elite financeira, os conglomerados neoliberais se organizando para o controle da população. A digitalização das identidades, os passaportes sanitários e climáticos, a questão das cidades inteligentes, que na verdade, e 15 minutos, que na verdade não tem nada de inteligente, que não tem nada de ambiental aquilo ali é um grid de controle. Então, assim, a questão do advento das moedas digitais do Banco Central, então a gente está partindo para uma abstração ainda maior da moeda. O José Luxemburgo falava para a gente na década de 80, assim, nós precisamos de um dinheiro são. A nossa moeda não é sã, né? A moeda fiduciária é uma moeda falsa, né? E aí a gente está partindo de uma moeda falsa para uma mais falsa ainda, que é a moeda digital do Banco Central. Então, eu peguei esses eixos todos e fui criando uma espécie de linha condutora para que as pessoas consigam chegar no campo melhor preparadas. Porque as pessoas pensam de forma reducionista que a relocalização, a transição, é uma transição geográfica da cidade para o campo. E não é isso. Tem uma transição energética, tem uma transição cultural, é preciso um amadurecimento de cosmovisão. Se você sai da cidade para querer viver no campo com os mesmos conceitos do que é sucesso que a cidade tem, você vai ser uma pessoa. Se você der certo financeiramente no campo com essa visão, você vai estar estragando a região, né? Então, assim, eu fui fazendo eu fui conduzindo um pensamento, inclusive alertando as pessoas de um dos primeiros erros, né? Não deixe para estudar ecologia e planejamento rural, desenho ecológico, depois que você comprar a propriedade. Você tem que estudar isso antes. E essa escolha de para onde você vai, por que você vai, como você vai, ela tem que ser definida antes. Por exemplo, a gente vinha conversando aqui antes de gravar e você estava falando da dificuldade que você tem uma terra que veio da sua família aqui no Rio Grande do Sul e você está relatando que é um dos poucos lugares na região que tem bosques e a lavoura tomou conta em volta tudo, né? Eu tenho atendido vários clientes nos últimos anos que compraram propriedades e eles estão cercados por lavoura. A água está contaminada, deriva de agrotóxico no vento, né? Então, assim, todas essas coisas têm que ser levadas em consideração. E o fuga para as montanhas, que a gente pratica no Brasil desde o quilômetro de Palmares, ele está voltando a ser muito necessário, porque os lugares mais altos são os lugares a partir dos quais a gente consegue cuidar da água primeiro. Os lugares mais altos são os lugares a partir dos quais a gente consegue se proteger, porque eles são menos mecanizáveis, então o agro não vem muito ali, né? Então tem toda uma questão de escolha geográfica, cultural, tem todo um paradigma ecológico, e aí eu fui desenvolvendo o livro nesse sentido. No final eu falo um pouco das questões da água e da escala de permanência, mas mais como um jeito de sistematizar avisos, né, do que não fazer. E então assim, é um livro sobre como estruturar e realizar a relocalização para uma área mais segura. Mas ainda não é um livro de planejamento rural. Isso aí talvez mais para frente um pouco. E aí, pensando, né, dei uma olhada no manuscrito, li o resumo, né? É, aí tem três pontos relativos à água que me tocaram bastante, assim. Uma delas é a água enquanto critério para relocalização. Como que você traz esse ponto, assim, né? Porque esse é um ponto de, tipo, da galera escolher, né, o lugar que, né, onde da escolha da propriedade nessa conexão com a água, assim, qual a tua visão em relação a isso, assim, qual que... Ô, Júlio, eu tenho trazido algumas coisas que as pessoas não estão acostumadas, né? E que eu fui desenvolvendo, aprendendo no decorrer da minha atuação como consultor. A gente tem
um site, esqueci o nome do site agora, mas a gente tem um site que fez um serviço muito importante, que é da denúncia, né, das águas contaminadas nos municípios brasileiros. Nós temos milhares de municípios com água contaminada por agrotóxico e alguns com água, inclusive, radioativa. E tem uma grande sacanagem na legislação brasileira, porque quando você faz uma análise da água e pede uma análise da potabilidade da água, os laboratórios não procuram pelos agrotóxicos e por nada disso. Eles procuram por metais pesados, coliformes fecais e é isso, né? Então, e eu não acredito que isso seja por engano. Então, assim, nós temos um nível de contaminação da água por agrotóxico muito grande. Um dos agrotóxicos mais usados, né, o glifosato, uma das patentes dele era como desenferrujador de boilers, né, e de canos metálicos. Então ele faz ele quela, né, ele aglutina os minerais e ele tem uma sobrevida gigantesca, muito longa na água. Outra patente do glifosato, do glifosinato, é como antibiótico de amplo espectro, né? Então você veja, ele funciona nas plantas porque ele depriva as plantas dos minerais necessários para o metabolismo, depriva as plantas e depriva o solo das bactérias, enfim, dos micro-organismos que criam a vida no solo, né? Porque o solo é o sistema digestivo da planta. Se você não tem vida no solo, a planta não consegue absorver nada. Então, a gente tem uma questão muito grave com os agrotóxicos no Brasil. Tem um trabalho muito bacana da Larissa Bombardi, enfim, tem trabalhos do Lutz, trabalhos, né, enfim, do Sebastião, tem muita gente aí trabalhando com isso. E as pessoas saem da cidade e pensam assim, eu só vou comprar um sítio se ele tiver uma nascente. E muitas vezes esse sítio está topograficamente, geograficamente, abaixo de uma região que usa o pacote químico. Então, basicamente, você está garantindo uma nascente contaminada. Então, a gente precisa pensar a água de uma maneira sistêmica. Como é que a gente faz o manejo ecológico da água nas paisagens? De cima para baixo. Você tem que pegar desde o lugar mais alto na sua propriedade, você tem que vegetar aquele lugar, criar multistratificação, e dali para baixo você vem trabalhando com a água para pacificar o comportamento da água. Distribuir a água no relevo o máximo possível, absorver o máximo de água possível no solo. E curiosamente, as estratégias que funcionam para as áreas muito úmidas, que tem muita chuva, são as mesmas estratégias que funcionam para o Cerrado e para a Caatinga, por exemplo. Por quê? O manejo da água está diretamente ligado com a vida no solo. Se você tem muita vida no solo, o solo esponjoso evita enxurradas. O solo esponjoso evita aquela coisa da enxurrada e logo depois seca tudo. Então você tem água por mais tempo, a vegetação tem mais tempo para se regular com relação aos regimes das chuvas, né? Então, as estratégias ecológicas são as mesmas. Só que a gente não pensa isso, e a gente deve pensar isso para ir para o campo. Então, eu tenho feito recomendações de que as pessoas não comprem propriedades muito estreitas, porque você não controla a deriva de agrotóxicos do vento, que as pessoas não comprem propriedades abaixo de lugares onde as pessoas têm um uso muito forte do pacote petroquímico e farmacêutico, né? Porque muitas vezes se você tiver a nascente e estiver abaixo, você está bebendo água que vai causar câncer. E isso é um choque para as pessoas. Então, uma análise de água que para potabilidade, sei lá, de 300 a 500 reais você resolve. Mas para você saber se a sua água está contaminada por agrotóxicos e por outras coisas mais graves, já é uma análise de 2.500 reais para cima. E não é todo laboratório que faz. Então, a relocalização, a gente precisa pensar ela pensando como garantir o acesso à água. Porque sem água não há vida, né? Então essa parte do livro eu desenvolvo um pouco sobre isso, a questão de esgotamento do solo, da água e tal. E assim, isso dificulta para a gente, porque a gente tem que garantir os lugares talvez mais declivosos, mais altos, são lugares mais difíceis de trabalhar, existe talvez intervenção com maquinário. Mas se a gente estiver realmente sendo sério com relação a criar permanência no campo, né, a ter água pura, não só para a gente, mas para as próximas gerações, a gente precisa cuidar, né, dos berços das águas. E aí é uma tristeza no Brasil, porque, por exemplo, o Cerrado está todo... O Cerrado, que é uma espécie de telhado, né, de vários aquíferos brasileiros,
está sendo todo destruído e por causa de monocultura de milho, de algodão, de soja, né? Então, assim, é, é muito provável que o agro ainda avance por muito tempo. Então, eu não aconselho as pessoas a ficar fazendo um enfrentamento do agro, porque os donos do agro, eles estão morando em outros lugares. Eles degradam uma área, mas eles compram orgânico, eles bebem água pura, eles estão em outros lugares. E as pequenas propriedades que ficam cercadas pelo agro, elas ficam subjugadas. E eu sei que é duro falar isso, porque assim, tem muita gente que não tem dinheiro para mudar, né? Mas se as pessoas têm a opção de se relocalizar, seja escolhendo para onde vai, ou seja vendendo para ir para outro lugar, eu aconselho o estudo da água, da geografia, da topografia, para um posicionamento melhor a longuíssimo prazo. Estou falando de várias gerações, né? Então a água é central. E de uma forma bem, vamos lá, generalista, assim, como que você sugere essa autonomia em relação à água? Porque a gente tem muitos cenários, né? Você tem aí propriedades que estão cercadas de monoculturas, você tem, né, enfim, você tem uma diversidade de cenários, assim, né? Mas em termos gerais, assim, né? Tipo, eu tenho uma propriedade no campo. Como você sugere o trabalho relativo a essa autonomia, né? Sendo que vamos lá, é o centro da propriedade, né? E aí a gente também tem vários pontos relativos à água, né? Você tem captação, você tem saneamento, você tem permanência da água no solo, né? Você tem, enfim, como que é a tua Ô, visão em relação a... Júlio, assim, ó, primeira coisa, uma análise que procure por contaminação de agrotóxicos e outras coisas mais graves, né? Por que que eu digo isso? Porque as pessoas às vezes querem economizar porque custa caro, de R$ 2.500 para cima. Mas assim, a primeira coisa é isso, faz uma análise. Se tiver contaminado, se a sua água subterrânea já estiver contaminada, se o seu poço artesiano já estiver contaminado, se o riacho que você usa para irrigar as suas coisas já estiver contaminado, eu, sinceramente, como profissional, aconselho as pessoas a sair dali. Porque se já está contaminado, você não vai conseguir descontaminar. E o uso não vai parar, entende? A, 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 as grandes corporações. A gente precisa entender o seguinte: a agricultura, a construção civil, principalmente das casas, dos prédios, do lugares que a gente mora e tal, né? Ela não é mais sobre a produção de alimento. Ela é sobre escoar produtos petroquímicos e farmacêuticos para as grandes corporações transnacionais. O alimento é um subproduto, porque nesse modelo industrial, petroquímico e baseado na dívida, o que acontece é o seguinte: o cara faz um empréstimo, o banco usa aquele empréstimo para imprimir aquela quantia várias vezes para outras pessoas, abre uma linha de crédito para um produtor de soja, por exemplo. O banco, na medida que aquele cara faz um empréstimo de 1 milhão, o banco abre mais 9 milhões de empréstimo para outras pessoas, baseado no colateral daquela pessoa. Aquele lugar, ele vai começar a funcionar com um pacote químico, então a semente vem transgênica, patenteada, os agrotóxicos, os adubos químicos, o maquinário, tudo feito para funcionar daquilo ali. Quando você faz uma análise dessa cadeia alimentar, quem realmente ganha dinheiro são as petroquímicas, as mineradoras, as farmacêuticas e os bancos. O que se ganha com a soja a partir da produção primária é ridículo, perto do lucro que se faz no sistema bancário, nas questões petroquímicas e farmacêuticas. Então a gente tem que entender que as pessoas estão discutindo uma coisa errada. A agricultura, esse modelo industrial não é sobre produção de alimento. Ela é sobre escoar os produtos da mineração, das petroquímicas e das farmacêuticas. Quando você entende isso, fica mais fácil entender outras coisas. Então, assim, a água, ela vai estar sempre contaminada nessas regiões. Então, assim, para quem pode, né? E outra coisa, se a pessoa tem uma propriedade, ela tem como sair dali, porque ela tem como vender e comprar outro lugar. Então a gente precisa começar a pensar realmente a permanência a partir da água. Então, a primeira coisa, faz uma análise da água, porque nos lugares onde o agro funciona, a tendência é só piorar. A toxicidade ela é residual, ela só aumenta. Ela demora muito para baixar. O glifosato tem uma sobrevida de mais de 20 anos no solo.
E além do glifosato, você tem, enfim, porque assim, quando você pensa em análises de água, né, mais aprofundada, elas são muito específicas, né, do tipo, você vai fazer para o glifosato, né, para o princípio ativo do glifosato, você vai fazer, sei lá, para um princípio ativo X, né, e você tem, além do, beleza, é o agrotóxico mais utilizado, mas quais os outros, vamos lá, os outros elementos que você acharia interessante olhar também? Sei lá, por exemplo, Não, mas, na mas construção, você tem, é, sei lá, um dos protetores de madeira mais usada contém arsênico, né? Enfim, além do glifosato, o que mais você acha não, importante é olhar? porque, é porque quando você faz essa análise, aí você vai receber todos os princípios ativos químicos relacionados com os agrotóxicos. Aí vai depender da sua região e do cultivo que é mais usado ali, né? Algumas regiões usam mais glifosato, outras regiões estão usando outras coisas. Tem região que usa muito fungicida, né? Por exemplo, aqui na Serra Gaúcha, por exemplo, que é um lugar, inclusive, declivoso e inclinado, mas vários lugares aqui funcionam no pacote químico por causa dos parreirais, né? Ali tem muito fungicida, ali tem um residual de fungicida enorme. E tem um lance assim que também tem reações em cadeia, né? Por exemplo, o que você usa ali também vai matar os fungos do solo, micorriza e tal. Então, assim, o solo vai ficando um substrato sem vida. Então, assim, nessas análises, eles vão te trazer os principais agrotóxicos que são usados nos cultivos da sua região. Eu só dei o exemplo do glifosato porque ele é um dos mais usados e o mais forte. Mas voltando para a questão da água, então, primeiro a análise. Segundo, a possibilidade de captação de água de chuva e de reticulação dessa água por gravidade. Aqui tem uma outra questão que a gente parou de pensar. Não tem muito tempo, a gente funcionava no Brasil com rodas d'água, com serralherias que funcionavam com roda d'água, casa de farinha que funcionava com roda d'água, pilão, né? Eu venho de Minas, então meu avô usava pilão para fazer a quirela do milho, outras coisas. Então, a água ela tem uma função essencial de possibilidade de criar um superávit energético a partir da gravidade. A gente parou de desenhar a propriedade rural, sim, isso era importantíssimo. Tem livros muito antigos, desde Roma, até antes de Roma, inclusive, falando sobre captação e reticulação de água por gravidade, porque ela dá para a gente uma vantagem mecânica. Quando você tem água por gravidade, você pode ter um dínamo, você pode ter um moinho de pedra, você pode ter um moinho d'água, você pode ter. Enfim. Então, pensar a propriedade a partir da água tem várias questões que são muito pragmáticas, de eficiência energética, de possibilidade de criação de permanência. Então, a gente deve posicionar as casas em lugares que a gente consegue ter água por gravidade. A gente deve pensar o risco de incêndio, que ele vai aumentar mais ainda. A gente deve pensar o saneamento ecológico e o posicionamento das casas para que a gente possa usar o saneamento ecológico para umidificar áreas que antes eram mais secas, antes da casa estar ali. E então tudo isso é diferente do que o pessoal faz. O pessoal procura o lugar mais bonito, com a vista melhor, e coloca a casa lá no alto. Normalmente é feito assim, né? E aí você perdeu uma série de possibilidades de benefícios que se complementam quando você pensa a água primeiro. Se você pensar a água primeiro, você posiciona melhor as estradas. Se você pensar a água primeiro, você posiciona melhor os sistemas de produção, porque você pode irrigar por gravidade. Se você pensar a água primeiro, você posiciona melhor a casa, porque você vai colocar a casa numa altura relativa do relevo, onde você também consegue ter água por gravidade, também consegue usar a gravidade para fazer o saneamento ecológico, porque você precisa de caimento para isso, né? Então, esses detalhes, muito embora eles não estejam explicados em minúcia, né, também estão no livro. A gente precisa voltar a pensar a água como central no planejamento, para tudo. Porque a gente precisa da água para irrigar, a gente precisa da água para beber, para cozinha, a gente precisa da água para um monte de coisa, né? Então, a gente tem um pensamento que é muito, hoje em dia, muito reducionista. A pessoa compra um pedaço de terra, bota um poço artesiano e usa aquela água ali para tudo. Só que a água do poço artesiano, ela está ali porque as pessoas que viveram milhares e milhares de anos antes da gente viveram de forma a não depletar aquela água. E a água, ela é um recurso finito. A quantidade de água doce no planeta é finita. E a gente está pegando o equilíbrio dessa quantidade de água doce e água salgada e a gente está
literalmente jogando fora. Então você pega um sítio que, por exemplo, não produz com o solo coberto, que não faz saneamento ecológico, que não é multistratificado, e você usa aquela água do subsolo para fazer tudo, lavar o carro, lavar a calçada, para cozinhar, para irrigar, para tudo, você está depletando aquilo ali. E você não está colocando de volta para as próximas gerações. Então, no pensar de um sítio, independente se o lugar chove muito ou não, a gente tem o dever de começar a pensar primeiro a água da chuva. Porque quando a gente pensa dessa maneira, a gente atua de forma positiva no ciclo hidrológico. Porque as pessoas falam assim, quanto chove na sua região? Ah, chove 1.000 milímetros, chove 1.500 milímetros. Aí o Alan Savory trabalha com água também, né? Da gestão holística. Aí ele fala assim, tá, mas quanto disso você aproveita? Por exemplo, no Cerrado, são 1.500 milímetros de chuva, na maioria dos lugares, né, da região que eu venho, que cai em 6 meses. Mas lava tudo, não fica. Dá um monte de enxurrada, o solo fica cheio de alumínio, cheio de coisa, a argila vira uma terracota dura, né? E fica tudo compactado, aquele solo vermelho, a água vai embora rapidão. Então, se você pensa, peraí, vou usar primeiro a água da chuva e vou fazer ela infiltrar no solo primeiro. Depois dessa água, aí eu penso se tem uma nascente. Se não tiver, eu penso um poço artesiano. Então, assim, tem uma hierarquia de uso da água para que a gente possa ser positivo no fluxo, no fluxo no ciclo hidrológico. As propriedades rurais não estão sendo pensadas assim. Então, a começar pela análise da água, pela possibilidade de uso por gravidade, utilização energética da água, capacidade de infiltração, tempo de infiltração, reticulação dessa água no relevo todo. E isso, a longo prazo, vira possibilidade de dinheiro, de viabilidade econômica. Porque a água atuando num solo com cada vez mais carbono, você tem um solo cada vez mais rico, você tem a possibilidade de produzir cada vez mais com cada vez menos insumo. Então, o futuro exige isso, mas só quem está pensando nisso são pessoas que estão muito ligadas com a ecologia. E muitas vezes essas pessoas têm um reducionismo. Porque o agro tem um reducionismo de pensar só no dinheiro. Mas muita gente da ecologia tem um reducionismo de pensar só na ecologia. Só que a gente precisa do dinheiro para sobreviver também. Então a gente tem que criar uma propriedade a partir da água que ela seja viável, mas que a viabilidade econômica daquela propriedade seja uma função do aumento da biocapacidade. A gente só consegue fazer isso tendo água. Para ter cada vez mais biodiversidade, para ter cada vez mais plantas, mais animais, domésticos e silvestres, a gente só consegue fazer isso se a gente maximizar o ciclo hidrológico. E esse é o caminho do futuro, né? Eu não sei se você viu, Júlio, mas acho que é 2019, 2018, eu tenho esse artigo guardado, eu posso te mandar isso. A água está sendo trocada na Bolsa de Valores já. Commodities e tal. É, é. Enfim, algo que, assim, te ouvindo falar, mas também olhando para o conteúdo do livro, a água ela é um indicador da saúde do território, né? E quando se fala, né, sempre tem uma frase clássica, né? Tipo, olha para como a água é tratada naquele lugar e você vai ver o nível de consciência daquele povo, né? E aí, olhando para isso, assim, pensando nisso, me vem muito esse questionamento, assim, do tipo, como a gente atua, né? E aí você trouxe também, né, essa visão, né, dos ecologistas e do agro, enfim, né? Como que, dentro da tua visão, a gente pode atuar para mudar esse perfil, para mudar essa consciência, né? Para a gente explodir essas bolhas, né? Como que a gente faz para que esse olhar da consciência e do tratamento sobre a água, e isso, né, vai reverberar em todos os aspectos da propriedade, em todos os aspectos da vida, como que a gente faz para levar isso para mais lugares, né? Para a gente mudar essa consciência em escala. Qual é a tua visão sobre isso? Ô, Júlio, eu acho, assim, eu acredito muito que a gente deve pensar a escala como uma consequência das ações que emergem
das pequenas propriedades, das pequenas biorregiões. Eu digo isso pelo seguinte, porque a gente, se a gente pensar em implementar soluções na grande escala, a gente vai estar partindo do mesmo pressuposto do paradigma que criou os problemas. Né? A premissa da sociedade industrial tal é a grande escala. É tentar escalar o máximo possível. Né? A escala econômica, favorecer a escala econômica, a eficiência da escala econômica. E eu acho que a gente tem que conseguir fazer isso a partir de um outro paradigma, que é o paradigma do exemplo que arrasta, né? Equilibrar o falar e o fazer. A pessoa que está nos grandes centros urbanos dizendo que o mundo tem que ser vegano, porque 1 quilo de carne gasta não sei quantos mil litros de água, e ela está dando descarga nas fezes dela com 10 litros de água potável, não faz o menor sentido, né? Então, primeiro a gente tem que entender o seguinte, que as propriedades rurais que funcionam com animais nessa lógica ecológica de captação da água de chuva, dispersão dessa água no terreno, né? Os animais são essenciais para isso. E a água da chuva que o animal consome não é uma água que está deixando de ir para outro lugar, é uma água que está melhorando o ciclo hidrológico daquela região. Então estou dizendo isso pelo seguinte, porque o exemplo ele arrasta uma pequena propriedade rural que cuida da água, a possibilidade de você ter banheiro seco, né? Da gente começar a discutir isso, né? O Albertinho Carvalho, amigo nosso lá da Diamantina, né? A gente tem que, ele fala assim, né? A gente tem que ser capaz de lidar com as próprias merdas. E é um lance bem interessante, que é a Janete, a esposa dele e tal, e eles fizeram vários banheiros secos na propriedade rural deles. E os banheiros são uma obra de arte, literalmente. O banheiro é lindo, é aconchegante, é super limpo, é super cheiroso e é banheiro seco. Ele fala, bom, se eu vou pegar uma pessoa e tentar fazer ela mudar o hábito de cagar em 10 litros de água potável, sendo que ela faz isso desde que ela tem 1 ano de idade, eu tenho que conseguir fazer com que essa experiência seja uma experiência positiva, né? Onde a pessoa consegue viver aquilo ali sem nojo, sem, né? Então ele que é doutor em química, inclusive, né? Consegue fazer isso de uma maneira muito bacana. Por que eu digo isso? Muita gente que bate na propriedade dele, por exemplo, nunca parou para pensar que tava fazendo cocô em 10 litros de água potável. Foi tão normalizado isso que as pessoas não pensam. Então, assim, eu acredito que a gente vai ganhar escala a partir do momento que a gente cria vidas muito boas e coerentes. A pessoa que visita uma casa que funciona bem, ela descansa o peito. Ela não entende rapidamente o que está acontecendo ali, mas a pessoa que chega do ambiente urbano, do ambiente completamente desconectado da natureza e chega numa propriedade que funciona por princípios ecológicos, existe ali um descanso do peito que ele é no nível mais sutil. As coisas funcionam e a pessoa ela dá até uma relaxada. E aí ela vai entendendo por que aquilo é daquele jeito. Então, por exemplo, lá no Albertinho, até o adubo que vem dos banheiros secos, ele passa por 6 meses de decantação, aí depois ele vai para o miocário e depois o humus do miocário vai de volta para os sistemas de produção. Aí as pessoas falam assim, poxa, mas não tem patógeno, não tem isso, não tem aquilo, não tem... Aí começa um monte de pergunta que quando ela dava descarga no cocô dela com 10 de água potável, ela não fazia essas perguntas. Então na hora que você começa a fechar ciclos, as pessoas são obrigadas a repensar várias coisas. E aí, uma coisa interessante, né? Nós somos o único animal que não participa da ciclagem de nutrientes e de minerais no solo nos lugares onde a gente vive. É o único animal que faz isso. Todo animal, mesmo os animais que, por exemplo, se lançam em movimento migratório, no outro ano eles estão devolvendo, né? E ao longo do movimento migratório, eles estão comendo macro e micronutrientes ali e estão devolvendo para aquele solo. E nós quebramos isso. A gente dá descarga com 10 litros de água nas nossas fezes, joga para um lugar que ninguém quer ir lá ver o que é, e tem muitos lugares, cidades inclusive, que estão reciclando essa água e jogando ela de volta para a cidade. Então, eu acredito que a gente vai alcançar mais escala
na medida em que as pessoas que praticam com coerência essas alternativas nas suas vidas, elas passam a ser mais interessantes de se conviver do que as outras. Eu não tenho focado muito na questão da evangelização, do convencimento das pessoas. Eu acredito que é importante a gente conversar sobre as coisas e disponibilizar as informações. Mas o ato de convencer, ele exige uma certa tensão, né? E eu acho que se a gente propicia o ambiente é muito saudável, funciona muito bem ecologicamente, a pessoa se sensibiliza, vê aquilo e ela passa a querer participar daquilo. Então, eu tenho tido eu tenho tido essa perspectiva de que eu acho que a gente vai ser muito mais forte se a gente, antes de começar a querer evangelizar, a gente primeiro buscar a construção de coerência, de viver aquilo ali na nossa vida, e eu acho que isso reverbera mais do que evangelizar, né? Eu tenho uma série de colegas que trabalham nas redes sociais e, pô, a vida dos caras é só ficar denunciando, 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 denunciando. Tá, mas e aí, o que você está construindo? Como é que você está vivendo? Para mim, uma frase-chave em relação a isso é isso, né? De que as palavras podem até convencer as pessoas, mas os exemplos são o que arrastam de fato, né? E eu acho que o exemplo que você trouxe, né, do Albertinho e de Janete é muito impecável em relação a isso, assim, né? Porque também são dois seres assim muito amorosos de fala mansa, mas quando você chega, né, no, na volta do rio ali, você realmente acalma o coração, assim, você diz, poxa, e não é tão complexo a coerência, né? Ela é, tipo, é uma escolha, né? Você vai lá e, tipo, poxa, eu acredito nisso e eu vou fazer acontecer, não é algo E, fora e, do... quantas, e quantas pessoas estão fazendo ali à volta dele só porque eles começaram a fazer, né? E aí, no livro eu falo um pouquinho dessa questão dos santuários, né? Eu venho falando há algum tempo dos santuários de sanidade mental e ecológica. Quando a gente passou por várias desgraças no mundo, né, em vários lugares, os mosteiros, eles se propuseram, né, a criar santuários, cápsulas do tempo, né, lugares, por exemplo, a gente só conseguiu manter, né, o conhecimento, por exemplo, de fermentação, de queijo, de cerveja, de outras coisas, através dos mosteiros. E quando a gente passou pela peste negra, por uma série de questões que aconteceu ali na Europa, né, por exemplo, foram os mosteiros que mantiveram também a questão da capacidade de ler e escrever, né? Então, em vários momentos, na Ásia foi a mesma coisa, né? Os mosteiros budistas também mantiveram várias coisas importantes, enfim, transcreveram livros, mantiveram práticas importantes funcionando, né? E eu não estou falando de práticas religiosas, eu estou falando de práticas de autonomia de manutenção da vida. Estou falando de plantio, estou falando de subsistência, de água, de comida, de leite, de queijo, né? E isso conseguiu alcançar outras gerações porque durante um tempo ficou protegido em pequenos santuários, né? E eu acredito que as nossas propriedades rurais têm essa função hoje. Nós precisamos resgatar, enquanto é tempo, coisas que a minha geração viveu. Por exemplo, a minha avó contava que era comum na época dela, quando um casal jovem se casava, receber de presente uma isca de iogurte. Aquilo era para durar uma vida. Olha o que presente. Ela está casando, toma um iogurte. Você vai ter que cuidar daquele tamagotchi ali lácteo a vida inteira, né? Então, assim, sabe, a fermentação natural da farinha, a fermentação dos alimentos, né? A conservação dos alimentos fermentados, carne de lata, carne de sol, o queijo, manteiga, kefir, a salvaguarda da semente. A gente fala muito de orgânico, mas nós não temos a capacidade da salvaguarda da semente orgânica. Então, as nossas propriedades, se elas conseguirem fazer essa construção da coerência, como o Albertinho faz lá, a Janete e tal, a gente começa a ter uma função extra para a propriedade rural, que é se tornar um santuário que vai manter isso vivo. Só que isso não se faz sozinho. Isso é um esforço comunitário, né? É um esforço que, no tempo atual, precisa de ser viável.
A gente não pode manter sítios, e por mais nobres que sejam essas missões, elas não podem ser mantidas só por verba federal e dinheiro de ONG, porque senão a pessoa que precisa do sítio para subsistir e criar viabilidade financeira, ela não consegue. Então, os grandes centros que vivem de captação de recurso precisam aprender a ganhar dinheiro, sem dinheiro de ONG, sem dinheiro federal. Porque senão, como é que você transmite uma tecnologia que para ela funcionar, ela foi subsidiada com dinheiro que vem de fora? É igual adubo químico. É a mesma coisa. Então, assim, a gente precisa cuidar desses lugares, a gente precisa fazer esses lugares serem economicamente viáveis, dentro das soluções ecológicas, para que eles possam ser replicáveis. Então, a gente está falando, de novo, né, do ciclo mineral, da questão do banheiro seco, da compostagem. Poxa, mais de 25% da água de uma casa vai na descarga, para dar descarga em cocô. Pô, é uma loucura, né? Então a gente tem que conseguir fazer isso diferente. Não é todo lugar que precisa fazer, mas dá para fazer diferente. Tem lugar, por exemplo, que as pessoas usam a água cinza do chuveiro, passa por uma biofiltragem num canteiro de plantas, ela sai limpa e aí ela vai para descarga. Poxa, o cara captou a água da chuva, tomou banho com ela, passou nas plantas, produziu banana, sei lá o que ele, e depois deu descarga, então ele usou aquela água 3 vezes. Então ele criou uma possibilidade de 75% para usar 25%, aí tá ok. Então assim, não é que todo mundo precisa usar banheiro seco, mas a gente precisa usar com responsabilidade a água, né? Aí, para fechar o raciocínio, esse manejo, o banheiro seco, a água, né, são coisas centrais nesses santuários. E aí, para fechar aqui o comentário acerca de como que a gente ganha escala, a gente ganha escala criando vidas que são almejáveis. A gente não vai conseguir fazer com um ambientalismo de sacrifício. Banho de 4 minutos, ecobag, veganismo, não vai, mas sem sair da cidade, não adianta. Entende? Então, assim, adianta ecobag? Claro que adianta. Adianta a pessoa cuidar da alimentação dela? Não estou falando necessariamente de uma opção restritiva. Adianta, claro que adianta. Mas adianta na medida em que ela busca se posicionar num lugar aonde, além de deixar de fazer algumas coisas, ela aumenta a lateralidade do que ela pode fazer. Então, assim, faz sentido eu ser responsável e usar menos água num lugar onde eu participo diretamente do ciclo hidrológico. Na cidade, a gente vai tomar banho de 4 minutos, ou então deixa, enfim, deixa para tomar banho só no sábado. E ainda assim não resolve, porque o agro usa 80% da água brasileira, você vai resolver 20% do problema. Se todo mundo parar de tomar banho na cidade, só resolve 20% do problema. Então, assim, a gente tem que parar de pensar em escala, em como é que resolve as cidades e passar a falar de coisas muito mais realistas. Olha, as cidades do jeito que estão não são viáveis, eventualmente elas vão ruir, vão diminuir muito de escala. E como é que a gente prepara essa transição para isso aí? Como é que a gente ganha essa escala que você falou? Como é que a gente alcança mais pessoas? Eu tenho acreditado cada vez mais que a gente faz isso criando vidas coerentes e momentos prazerosos. Momentos de apoio mútuo, de aconchego, de farra, onde a pessoa experimenta aquela vida que é mais frugal, mas é muito mais rica em muitos outros sentidos. Porque na cidade a gente tem construído uma lógica que é de um ambientalismo de sacrifício, para tentar chegar nessa escala. E ela não chega porque as pessoas vão, de novo, um ambientalismo de sacrifício. Você deixa de fazer coisas, mas você não aumenta o seu poder de decisão sobre o que realmente importa. Como que funciona a sua casa, de onde vem seu alimento, de onde vem sua água, como que você pode cuidar da sua saúde, como que você pode garantir o seu ir e vir. Então, nas cidades, essas 5 áreas, nós somos reféns. E o máximo que a gente consegue fazer é impactar menos, mas a gente nunca consegue ter um impacto positivo. Para ter um impacto positivo, a gente precisa de cidades muito menores, casas soltas, pequenas chácaras, sítios, fazendas e um número muito maior de pessoas vivendo no campo. A gente não tem um problema de superpopulação no mundo, a gente tem um problema de urbanização. Aí a gente pode, aí é outra escala, entende o que eu estou falando? É distribuído, é descentralizado, né? Atinge uma escala também, mas atinge em consequência de um movimento que ele é rizomático. É, te ouvindo me chama muito esse lugar também do, né, tanto da criação de santuários, mas também esse lugar
de como guardar e transmitir esses conhecimentos, né? Essa coerência, assim, né? E no teu livro você trouxe muito esse resgate da tua própria história, né? Com teu avô, com tua família, enfim, né? E olhando para a minha própria história, assim, né? A minha mãe fez a passagem há cerca de 4 anos e ela era uma super guardiã da terra e das sementes e, né, de toda essa história, assim, né? E algo que me chama muito, sempre me chamou muito a atenção, assim, foi que a vida no campo ela traz esse lugar do conectar-se e do descanso também, né? Do tipo, vi a vida dela sendo marcada por muito trabalho, né? Porque a vida do campo tem aí seus desafios, óbvio, né? Mas quando chegavam amigos, ela parava tudo, né? E ia estar ali com essas pessoas, né? Isso era um dos pontos que me tocava muito, assim, né? Do tipo, as relações humanas eram uma das bases, né? E a outra base era a abundância, né? Porque essa vida simples, essa vida frugal, ela está muito relacionada a essa abundância que a vida no campo traz. Tipo, em momento nenhum alguém saía da casa dela, né, do sítio dela, sem levar algo, que era uma muda de flor, né, o excedente de frutas, e sempre tinha algo, sempre tinha, né, esse excedente para oferta e para troca, assim, né? Então, me conversar contigo me traz também muito esse resgate da minha própria história, né? E até porque quando ela enfim, né? Quando ela fez a passagem, quando eu me percebi não mais como filha, mas como, né? Dei um passinho ali nesse degrau da ancestralidade, assim, eu me percebi muito como essa guardiã desses conhecimentos, não só dos conhecimentos, mas dessas práticas, assim, né? Para mim era muito fácil ligar para ela e dizer: Ah, mãe, como que eu faço, sei lá, conserva de broto de bambu, de, sei lá, de várias outras coisas que ela fazia, assim. Agora é do tipo, se eu aprendi tais coisas, como que eu pratico elas, assim, né? E É. a água ela me leva muito para esse lugar também, né? De olhar de onde eu vim e para onde eu vou, né? Para essa unidade, assim, né? Enfim, me trouxe aí muitas lembranças também nesse sentido, né? Tem um lance, Júlio, da questão do tempo, né, que você estava colocando aí, porque assim, realmente a vida no campo ela é laboriosa, mas a gente está comprando uma narrativa, um discurso, né, que, enfim, que ele é complicado, porque é trabalhoso, mas você é dono do seu tempo. E na cidade você não é dono do seu tempo, sabe? Eu, muito tempo atrás, uma abelha aqui, muito tempo atrás eu tive um problema, né, aconteceu isso 2 vezes. Eu tive um problema de saúde uma vez, e eu tive, a minha filha passou mal, né, e eu estava na Austrália, e essas 2 vezes eu estava sozinho. E as 2 vezes as pessoas não podiam nem sair dos seus trabalhos para poder me ajudar. E aquilo me marcou muito, né? Falei, poxa, eu tive que levar 2 crianças para o hospital porque uma estava passando mal e não tinha com quem deixar. E a outra vez eu não consegui uma pessoa que pudesse me dirigir para o hospital, porque ninguém podia parar de trabalhar. Então, essa questão, de novo, do rural, assim, da vida agrária e tal, hoje com o planejamento rural, com o desenho ecológico, a gente consegue ser mais energeticamente eficiente, a gente consegue trabalhar menos, né, e gerar essa mesma abundância de antigamente. Então, assim, a gente tem uma possibilidade de trabalhar menos, ter um resultado melhor e recuperar ainda mais o nosso tempo, porque a gente precisa recuperar essas práticas, todas elas, de cuidado com a água, de cuidado com o alimento, com o plantio, com a compostagem, com a salvaguarda de semente, com a colheita, com a conservação do alimento. Né? A gente não conserva mais. A geladeira é um desserviço, porque ninguém sabe fazer mais nada. Você só sabe comprar e botar na geladeira. Passa que antigamente tinha fermentado, tinha kimchi, tinha chucrute, tinha carne de lata, tinha carne de sal, tinha presunto de cura natural, tinha charcutaria,
iogurte, manteiga, queijo, kefir. Então, assim, é uma infinidade de fazeres que eles nutriam não só o corpo, porque o ato de fazer tudo aquilo era feito em família, né? O plantio e a colheita que é junto, beneficiar o alimento, que normalmente tem ali a cozinha é um templo, né, do universo. O pessoal vai me perturbar porque eu vou falar isso aqui, mas assim, uma espécie de templo do universo feminino. Quanto tempo de qualidade, quantos cafés, quantos chás, quanta massa de bolo, quanta massa de pão, quanta massa de pizza, quanta coisa foi feita numa cozinha que conectou a avó, mãe e filha, né? Claro, pode ser o menino também, não tem problema. Por exemplo, eu aprendi a cozinhar muito cedo. Eu participo muito da cozinha, inclusive quem cozinha mais em casa sou eu. Mas normalmente é um lugar onde as gerações femininas se encontram. A relação E ali, sementes, né? A preservação das sementes, é tudo a horta, né? Tem a cozinha e tem ali o entorno que alimenta essa cozinha, né? e essa coisa de você aprender a providência, né, com a liderança feminina, a, a, a matriarca da casa que pensa o dimensionamento da horta, o que tem que conservar, o que tem que preservar, o que tem que aproveitar enquanto está in natura, o remédio natural que é feito em casa, para um dia, ela está fazendo aquele remédio hoje não tem ninguém doente, mas porque pode ser que alguém fique, né? Então, esses cuidados, eles criam cultura. No livro eu falo do trabalho de um autor americano, ele chama Rory Groves, né? R-O-R-Y. E ele escreveu um livro chamado Ofícios Duráveis. Ele estudou 10 mil anos de história e foi atrás dos ofícios que passaram pelas guerras, pela peste negra, é, pela internet, pela Revolução Industrial e que provavelmente vão perdurar também a questão das inteligências artificiais. E os primeiros 20 ofícios que ele comenta tem muitos relacionados com um viver agrário. Tem o lance da carpintaria, da bioconstrução. O primeiro deles, inclusive, é o pastor de animais. A questão da hospedaria, a questão da conservação de alimentos, saber cozinhar, conservar alimentos, saber criar animais, abater animais. A mediação de conflito, não necessariamente por um psicólogo, mas por uma pessoa habilidosa. A doula, a doula é mais importante do que o médico, olha que loucura. Porque numa sociedade saudável, você vai trazer pessoas ao mundo com muito mais frequência do que você vai precisar do médico para curar doente. Então, assim, um trabalho muito bacana. E você vê que uma das motivações dele foi exatamente transformar o lar em um polo de transferência de cultura e de fortalecimento dos laços afetivos. Aí você estava falando, né, da questão do tempo, de ter tempo e não ter tempo. A gente só no rural a gente consegue fazer isso. Na cidade você não consegue, você não é dono do seu tempo, né? Então, de novo, desde a água, né? No caso do meu avô, por exemplo, a gente tinha duas captações de duas nascentes diferentes e durante muito tempo funcionou uma bomba carneiro também. Então, assim, ele tinha essa coisa da redundância ecológica, tinha a questão da horta, tinha a questão dos pomares, tinha tudo isso. Só que somos 13 netos. Só tem que eu saiba, hoje, diretamente lidando com o campo, só tem eu e meu irmão. Então, esse é o peso da diluição, né? E, por exemplo, as coisas que a minha avó sabia fazer, porque tanto eu quanto meu irmão, a gente acabou pegando mais o que o meu avô fazia, né? Então, eu aprendi a cozinhar e tal, eu gosto muito de cozinhar, mas tem muita coisa do beneficiamento de alimentos, enfim, das coisas da cozinha, por exemplo, que eu não tenho, né? E a gente não tem, na minha geração, tem várias netas, né? Não tem. O pessoal foi direto para o supermercado. A minha avó sabia fazer manteiga, minha avó sabia fazer remédio, minha avó fazia vários tipos de bolo, minha avó sabia abater e pegar enfim, alguns pequenos animais, ela mesma batia, ela mesma fazia, ela sabia fazer charcutaria, ela sabia fazer queijo, era impressionante. Agora, como ela viveu uma vida pobre no começo da vida dela, e muito massacrada, porque né, a mulher na geração dela, a minha avó abraçava todas as comodidades. Ô, Júlio, você deu uma travadinha para mim, não sei se está funcionando aí. Eu tô te ouvindo. Voltou, voltou. A minha avó abraçava todas as comodidades, né? E o meu avô tentava manter as autonomias.
Então ele tentava sempre ter água de mais de uma fonte, ele tentava ter água, aquecimento de água com serpentina, tinha carro, mas ele manteve cavalos que sabiam operar com charrete. Então assim, ele foi tentando manter coisas antigas e ela ia brigando com ele, dizendo que ele estava sendo besta, porque o mundo já tinha mudado, não precisava daquilo. Você vê que hoje a gente precisa exatamente daquilo que ele queria manter. Então, enfim, né? Essa dinâmica da gente ter o aprendizado ancestral e conseguir introduzir nesse aprendizado ancestral o desenho ecológico, né, o planejamento rural, eu acho que é uma combinação muito importante, que ela só vai ser possível nas propriedades familiares. Qualquer que seja a conformação da família também, não interessa, mas é nesse âmbito que se dá, né? Quando você traz essa questão da sua avó, me vem aí que tem muito mais nuances, assim, né? Que ela também teve muito trabalho, né, em relação à criação dos filhos, enfim, muito menos Exato. espaço de criação, né, do que seu avô, né? Mas aí é outra história. Mas a gente já está aí há quase uma hora, eu creio. Levando em conta o nosso papo anterior, a gente já está aí quase 2 horas, né? Que não foi gravado. Pena, né? Isso acontece às vezes nos podcasts. Eu troco uma ideia antes, depois poxa, né? Mas enfim, eu queria que você, né, para a gente ir finalizando, assim, você trouxesse um pouquinho, né, desse trabalho que você está fazendo em relação ao livro, como você está pensando em espalhar essa história, né? Se você já tem aí, acredito que datas ainda não, né? Mas assim, que fale um pouquinho dos seus movimentos. Até porque esse podcast ele vai ao ar bem rápido, assim, provavelmente semana que vem já está aí. Maravilha. Mas que você traga aí um pouquinho dos seus movimentos e que traga um pouquinho aí também para finalizar como as pessoas podem entrar em contato contigo e para finalizar de fato, traga aí algo que te tocou assim vamos lá, nesse bate-papo em relação à água, ou algo que você queira trazer para as pessoas que vão estar nos ouvindo em relação a essa temática. Tá. O livro está para sair agora no final de julho, começo de agosto. A gente está esperando a saída da gráfica para poder marcar as datas, né? Já tem lugares confirmados: BH, Brumadinho, Brasília, Floripa, Gravatal, que é no sul de Santa Catarina, Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, é, Nova Petrópolis, também no Rio Grande do Sul, Campinas. Em todos esses lugares, a gente está fazendo atividade que é ter um lançamento mais simples, né? Um evento mais aconchegante, assim, que é uma aula curta, um trechinho de leitura do livro e um bate-papo sobre o livro. O livro interessa muito as pessoas que querem ir para o campo, mas ele tem conceitos de planejamento, de gestão e tal, que cabem muito para quem já está no campo também, né? Nessa questão mais avançada, assim, de pensar o futuro, planejamento, gestão e tal. Então, cabe para os dois públicos. A gente está fazendo a maioria dos eventos em pequenos sítios, né, nos arredores de algumas dessas cidades. Tem um modelo que é esse mais simples, tem um modelo que tem uma oficina de um dia inteiro compartilhando as coisas que tem no livro. Eu trabalho com a gestão holística, eu trabalho com um caderno de gestão analógico, né, montar um jeito de funcionar no caderno mesmo escrito à mão, que é uma maneira de aprimorar um pouco, talvez, a questão do caderno de campo, das pessoas que já estão no campo. Então tem esse formato. Algumas pessoas têm pedido para fazer o lançamento do livro e talvez fazer um curso de planejamento com a escala de permanência. Esse molde ainda não está confirmado, mas tem uma possibilidade, inclusive eu venho discutindo isso com a Isabela e com o Dudu, que são aí de Itacaré, né? Então, talvez aí na Bahia a gente firme um evento que vai ser o lançamento do livro, mas a oficina que se segue depois é de planejamento rural. Então tem essa possibilidade também. Nas minhas redes, né, perdão, nas minhas redes, no Instagram, né, no YouTube, você encontra material sobre o livro, mas o principal é o site, que é euricoviana.com.br, você consegue mandar e-mail, e tem ali também os links para o pedido antecipado, que ajuda muito na produção, né? A gente fez uma produção, eu acabei abrindo uma editora para fazer isso,
E a gente vai ter aí, então, uma publicação dessa editora pequenininha que eu abri para lançar esse livro e provavelmente vem outros depois. É, o pedido antecipado tem um formulário, você tem que mandar o endereço, pagamento, etc. E agora, a partir de agosto, a gente já começa a enviar esses livros para o pessoal que já pediu. A gente conseguiu um interesse bem legal, tem bastante gente que tem pedido o livro antecipado, que ajuda bastante. E aí algumas pessoas, como você e outras pessoas, puderam ler o manuscrito antes, né? E a gente está fazendo uma série de podcasts com várias pessoas sobre o livro. E aí a ideia é que a audiência dessas pessoas, ou as pessoas conectadas nas redes dessas pessoas, conheçam o livro pelos comentários e perguntas delas, né? Então, uma estratégia também de promoção assim mais horizontal que a gente desenhou e que parece que está funcionando muito bem. Então, de novo, no canal e no canal do YouTube e no Instagram, vocês conseguem ver esse material que está sendo gravado, divulgação, conhecer mais a obra e fazer o pedido antecipado. Esses eventos todos estão sem data, esperando a gráfica, mas acredito que eu consigo bater martelo com as datas a partir do comecinho de agosto, e aí também já é. Aí vai ser uma turnê, né? Vai para todos, já tem 7, 8 eventos marcados para o segundo semestre. Então, é isso. Do nosso papo hoje, Júlio, como sempre, né? E a gente conversou um pouquinho de algumas coisas antes aqui do, da gravação. Me tocou quando você falou que você passou um degrau nessa questão da ancestralidade, né? E aí, enfim, nesse tempo aí de fechamento, de luto, de celebração da vida da sua mãe, você se percebeu sendo a pessoa que hoje carrega o que ela te passou, né? E isso me tocou muito porque eu não me sinto à altura de transmitir o que o meu avô me transmitiu. A cada vez que eu olho para ele, quanto mais velho eu fico, quanto mais coisas eu passo na minha vida, mais ele se engrandece na minha memória. Pelas qualidades de caráter, pela afetividade, por uma série de habilidades que ele tinha, de características, né? Mas me tocou muito isso porque, de certa forma, a gente ainda está novo, mas a gente, em alguns aspectos, a gente já é, dentro das nossas famílias e tal, essa pessoa que está com o bastão na mão, né? E isso deveria, ao mesmo tempo, trazer um senso de responsabilidade para as pessoas, de humildade e de compromisso, né? Porque que mundo a gente está deixando para as novas gerações e que gerações a gente está deixando para o mundo, né? Então, essa reflexão que você fez da gente estar, né, assumindo esse trecho na sucessão natural das nossas famílias, eu me faço essa pergunta, né? Será que a gente está conseguindo melhorar o campo para quem vem depois? Será que a gente está conseguindo formar pessoas para continuar esse trabalho também, né? Eu fiquei tocado com essa reflexão sua. Obrigado, viu? Seguimos aí. Precisar de algum tempinho, né, para assimilar tudo que você trouxe, que a gente conversou, assim, né? Eu percebo que para mim os podcasts têm sido esse lugar de me conectar com pessoas que eu admiro, né, nos trabalhos que fazem, né, e sempre nesse campo, né, da coerência mesmo, assim, né, pessoas que me inspiram nesse caminhar, né. Então, super agradeço aí essa disponibilidade de conversar, fazia tempo que a gente planejava aí essa conversa, né, nesse meio do tempo, muitas coisas aconteceram, né? Então, super te agradeço e espero vê-lo em breve aqui na Bahia. Não vai demorar muito, né? Vou Vai fazer ser bom. o possível aí para que isso aconteça também. Então, Bater um papo tomando água de coco vai ser muito bom. maravilha. Então, até Muito breve. obrigado, viu? Um grande Obrigadão. abraço, querido. Um abraço, valeu.